Está começando mais um Quinorando Papapá. Olha lá, vamos gravar sobre Ayrton Senna. Essa ilustração massa aqui do Marco Aurélio quando Senna esteve aqui em Anápolis. Boa, lindo. Pilotando um caça. Vamos falar desde da Silva até Ayrton Senna. Exatamente. Vamos falar dessa série. Eu tenho polêmica sobre essa série. E não é sobre a Galisteu. Cara, eu amei a série e eu vou explicar por quê. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Senna, a série da Netflix, a minissérie, né? 6 episódios. Spoiler! Não, eu não vou fazer essa piada. Tem spoiler. Ele morre no final. Essa é uma puta. Eu sofri essa piada. Eu vou assistir a minissérie. Eu falei, mano, vou te dar um spoiler. Ele morre no final. Porra, sensacional. Pô, sério. Vamos falar sobre Senna da Netflix. É uma série que veio, todo mundo, pelo menos a gente aqui, foi meio assim, porque obviamente muitas biografias acabam. A gente viu uma recente aí que do Mamonas, que infelizmente não andou, não funcionou. E essa veio e entregou, eu acho que qualidade não falta, um elenco maravilhoso. Tem pontos que depois eu vou falar, talvez seja muito preciosismo meu, mas tem pontos assim, porque é uma série, é um drama, é uma série de ficção, apesar de ser baseado em algo real, é uma ficção, então... segue a mesma linha do Queen, que foi feito do Freddie Mercury, do Elton John, tem o lado poético, tem o lado... o mito que é o Ayrton Senna, a referência que ele foi para outros pilotos, então assim, é mais do que o homem, né? Não tem como explicar disso. É uma série que caminha muito, mas eu acho que seria legal a gente até contextualizar um pouco, talvez até mais para uma geração mais nova. Eu sou de 93, então eu não vi o Senna. Ele morreu em 94. Caramba, é verdade? Eu sou de 93, então o que eu sei são histórias, né? O que eu sei é o que tá na internet hoje. Você acha que você viveu isso, né? Não, eu sou de 67, eu vivi então, o Senna. Eu vivi o Nelson Piquet e depois passou pro Senna. Para quem não sabe, nós temos 3 grandes pilotos no automobilismo, Fittipaldi, bicampeão, Piquet, tricampeão, e o Senna, né? Eu acho que o Senna é o que mais arrasta multidões, eu acho que o que mais virou um ídolo, ícone. É o que transformou a Fórmula 1 no futebol nosso do dia a dia, né? Porque se vivia a Fórmula 1 como se vive o futebol. Foi o momento ícone ápice da Fórmula 1 no Brasil. Porque eu acho que era uma época que o Brasil vinha num momento ruim economicamente, até a série pincela isso em alguns momentos. A economia estava ruim, eu acho que estava ali pós-final de ditadura, então tinha também, na questão do esporte, a seleção brasileira estava numa seca, num jejum, né? É hoje? Parece hoje. Eu estou falando do passado. Vai aparecer um novo super-herói pra gente? Então, vou ficar atento. Gabriel Bortoleto é o nome do menino aí, ó. Maravilha. Mas e aí o cara, ele se torna, além de ele ser um bom piloto, ele é um cara que abraça a bandeira do próprio país em toda aquela situação. E eu acho que isso que fez, tirando o lado esportivo, né, o grande piloto, mas ele se tornar um ídolo pro Brasil. Eu acho que é isso, eu vendo de fora, não tendo vivido isso, eu acho que é isso. O fato dele botar a bandeira nas costas, levantar a bandeirinha no carro, tipo assim, porra, nós estamos fodidos, mas tem que ter orgulho. Eu acho que foi isso, sabe? E vindo de uma família rica, né? Rica não, mas pelo menos de classe média alta, e um cara extremamente popular, né? Preocupado em representar alguma coisa para o país. Isso é muito legal, porque a maioria da classe média alta não tem essa preocupação, ainda mais porque ele viveu bastante tempo na Europa.
de uma forma geral, automobilismo é um esporte caro. Então, é muito raro você ver um piloto que veio ali de baixo, igual um jogador de futebol, né? O cara morava lá na favela e foi crescendo. O Neymar, por exemplo, né? O menino da vila, né? No automobilismo não tem isso. O cara tem que ter grana para entrar. É um esporte caro. Até porque a série deixa claro em determinado momento que tem piloto que paga do próprio bolso para estar ali, porque não consegue patrocinador. Exato. Até hoje é assim. Muitos pilotos bancam uma grana para poder correr, entendeu? É um esporte caro, o automobilismo de uma forma geral. Mas assim, eu acho que e a gente tem eu acho que tem duas figuras que é a única figura do Senna, que é o ícone, o ídolo pro brasileiro, né? Assim como tivemos diversos ídolos, como o próprio Mamonas Assassinas foi. Não vou lembrar de outra vez, mas nós tivemos muitos ídolos, né? Cazuza. Então, assim, virou um ídolo, Sim. não só. Ele é uma referência, além de ídolo, é uma referência como ser humano e como brasileiro. Exato. Então tem esse lado muito forte dele, que talvez. Até vivo, por exemplo, a gente pode citar o Guga também, que pegou um esporte como o tênis e transformou no esporte brasileiro, né? Exato. Então, porque querendo ou não, e quando você vai pro lado do automobilismo, né? A gente teve outros pilotos durante a história, mas eu acho que o fato dele ter abraçado essa causa, eu acho que fez a diferença para ele. É claro, N fatores que isso contribuem e é indiscutível isso. E o fato também do cara ser um monstro como piloto, né? Até hoje. Obcecado, né? Outros pilotos, sempre quando fazem enquetes lá, vão perguntar pro Lewis Hamilton, que é o 7 vezes campeão. O Lewis Hamilton cita o Senna, homenageia o Senna, corre pro carro do Senna em Interlagos. Então, diversos pilotos jovens, mas que sabem da importância dele na história, reconhecem. Eu acho que fácil ele estar entre o top 5 ali de lendas ali. Schumacher, Hamilton, o Senna, Verstappen e Fangio. Eu acho que são as lendas do automobilismo, sabe? Então é isso. E a série da Gulani, da Gulani Filmes, que produziu. Tem dois diretores, né? Tem o showrunner e a diretora, que é a Júlia Rezende, né? E o Vicente Amorim. E a série vem e tem polêmicas nessa série. Enfim, como qualquer adaptação, né? Como qualquer adaptação. Tem problemas. Eu pelo menos, eu enxerguei alguns problemas. Alguns problemas narrativos que são plausíveis e outros que são um pouco preciosismo. Aí é coisa minha, né? Não é quase série. Mas o que eu gostei demais dessa série, primeiro, eu preciso falar, Gabriel Leone. Esse cara. Você assistiu Dom, a série Dom com ele? Não, eu não vi quando ele entrou em Dom. Eu vi antes, sabe? Porque ele em Dom tá absurdo. Eu assisti Dom, indiquei pro Ignorando, mas fui ignorado novamente. Mas é uma série monstro. E ele é um cara que entrega demais. Ele é A primeira cena eu me arrepiei, porque que ele vai lá, ele põe a mão no asfalto, né? Passa a mão, olha a câmera, dá o close nele, dá aquela olhadinha. Eu falei, maluco, é o homem, velho. Encarnou o homem mesmo. Encarnou mesmo, porque ele dá uma olhada. Porque aquele final de semana ele tava muito nervoso e já tava mais velho também, um pouco mais. Então, quando você vê a expressão dele, eu falei, maluco, o cara já tá no primeiro take e me comprou. Igual. Muito bom. Entrega muito boa atuação. E também tem um trabalho muito difícil, porque ele tem que atuar só com os olhos em alguns momentos, né? Sim. Trazer a emoção ali, às vezes, dentro de um carro que às vezes a gente não vê, a gente não sabe o que tá passando ali dentro. Né? Eu tô segurando uma piada, mas eu vou ter que soltar ela agora. Irmãos Wachowski ou Irmãs Wachowski, quando você faz o Speed Racer, se inspira nessa série. Porque tem muito de Speed Racer nessa série, na hora que troca a marcha, na hora que faz a puxada, na hora que vai para os olhos, vai para a rua, vai para a câmera, vai para o volante. Se essa produção tivesse feito Speed Racer, ia ser um filmaço. Essa produção puxa muito também do Rush, aquele filme com Chris Hemsworth, que é um filme de Fórmula 1, que é com o Nick Lauda e o James Hunt, que inclusive aparecem os dois, né? O James Hunt vira comentarista. É uma série que de automobilismo, é um filme, na verdade, você assiste,
maluco, você entra muito ali dentro, sabe? Você entra... Essa coisa de você jogar no volante, jogar na marcha, jogar no freio, mostrar o pé do pedal apertando os dois pés, um pedal apertando o outro, jogando, dá uma adrenalina que te tira um pouco da pista, mas te põe dentro do carro. É até uma saída, porque você entende, porque como é uma série, né? Eles não tem como deixar o negócio grandioso, né? Então acaba dando, fecha um pouquinho, mas transmite essa sensação de velocidade, adrenalina. Aí toda hora um carro emparelhado com o outro, de lado. Puta, muito bem feito, cara. Essa imersão ficou muito bem feita. E o legal é assim, é porque a direção de arte também ficou do negócio, sabe? Eu tava até olhando, depois eu fui pesquisar Gabriel Leone sem camisa. Porque até o pelo cabeludão assim que o Senna tinha, né? Tem fotos do Senna correndo na praia, você vai ver. Até isso, os caras. Mano, o cabelo. Você vê o cabelo do Gabriel Leone? Não é o cabelo dele é diferente. Você vai vendo o cabelo dele do Senna, muito bem feitinho. A construção dos carros, né? O óculos escuro, quando ele põe o óculos escuro, que ele dá aquele olhar pra cima, puta, fica perfeito. Porque ele é mais forte que o Senna. Ele é mais... Mas ele tá na medida, cara. Ele ficou muito bem. E ele entregou demais. Eu acho que ele entregou muito. Carrega um piano nessa série também de atuação. E ele tinha uma baita responsabilidade, eu acho. Porque, como a gente falou, ele tá interpretando, ele não tá fazendo um papel ali. Ele tá interpretando a lenda, né? Então isso é uma responsabilidade. E esse, para mim, é um problema do filme, da série, é um problema da série, e ao mesmo tempo, se você embarcar, não deixa de ser um problema. Porque, na verdade, a série não fala do homem Ayrton Senna, ele fala do mito. Então, assim, é uma comparação com o mito. Então, é meio Jesus Cristo, sabe? Sabe que vai morrer um dia, não pensa no futuro, no agora, quer ajudar todo mundo, quer fazer a Fórmula 1, é o mito do herói. É o mito do herói. E aí ele vai construindo esse personagem que não tem... Tipo, o Ayrton Senna nunca tem uma dor na perna. Teve um só caso, que já quase no final, que ele fica do carro morto, mas é quase como se fosse um super-herói. E o lado humano dele, o único momento que tem um lado humano é quando ele tem que se separar da esposa, porque ela não quer morar na Europa, e depois com as dificuldades da Fórmula 1. Mas é um caminho certo, então não é muito um mito que é construído. Ele não tem uma crise, as crises dele não são muito rápidas. Não sei se eu vou conseguir, mas no dia seguinte já está fazendo. Então, isso é legal pra caramba, é um risco muito grande de a gente não sentir que o personagem tem dificuldades, mas ao mesmo tempo o ator segura isso muito bem. Então, eu acho que é aí que é um problema que a série tem narrativamente. Eu acho que ela acelerou, literalmente ela acelerou muita coisa. Sim. Ela coloca muito assunto na mesa e às vezes falamos disso, ponto. Se pegou, não pegou, não pegou, entendeu? É o caso da Adriana Galisteu, né? E eu acho que esse é um dos menos, inclusive, né? Eu acho que assim, é um dos menos. Trabalha muita coisa assim. Por exemplo, a treta dele para entrar na McLaren foi uma tremenda treta, sabe? Porque foi ali contrato, ele teve uma temporada que ele correu corrida por corrida, contrato por contrato. Então certas coisas eles vão só citando. Aconteceu isso, aconteceu, voltou. Vai muito rápido na série, assim, nesse ponto de construção de narrativa. O começo até é mais moroso e funciona, principalmente o relacionamento dele com a esposa, o casamento. Cria até um peso dramático, porque o cara teve que abrir mão do casamento para poder viver o sonho dele. Cria um peso dramático com o próprio pai, porque o pai fala, já correu um ano, volta para casa, né? Deu, já correu. E aí cria esse peso. E de repente escanteia muita coisa. A relação com a mãe, por exemplo, é maravilhoso, vai construindo bem. A atriz que faz a mãe manda bem, tem uma sintonia muito bacana dos dois. Porra, a mãe tá sempre ali, mãezona. E de repente, nos dois últimos episódios ali, principalmente no penúltimo, no penúltimo e no antepenúltimo, a mãe simplesmente tá escanteada, sabe? Então é isso. O próprio Galvão Bueno, os caras eram brother mesmo, sabe? E aí, assim, trabalha a amizade dos dois, os dois lá na praia, os dois um chamando papagaio, abeco, não sei o que, trabalha isso. De repente o Galvão Bueno virou um mero narrador, entendeu?
e desconecta muito, sabe? Traz muito assunto e desconecta. E a morte dele não parece ser sentida só pelo Brasil, não é sentido por nenhum dos amigos dele próximos, não tem, sabe, não tem um peso. Tinha que ter um capítulo só de pós-morte das pessoas comentando. E tudo não é morreu, morreu, acabou, acabou. Aí eu vou até fazer, não querendo comparar o documentário, mas o documentário fala disso. O documentário tem um ato final, assim, quase um terceiro ato, que é pós-morte dele. É, Que é justamente mostrando os jornalistas, amigo dele, né? sim, sim. Mostrando ali, mostra o Cabrini dando a notícia, mostra os jornalistas japoneses, que aqui aparece também, mas aparece bem Sim, de muito relance, rápido. porque ele era um ídolo no Japão também, Sim, né? sim. Então os jornalistas japoneses. E aí vai, mostra o cotejo fúnebre, mostra tudo. E o mais impactante é que o documentário vai mostrando isso, né? E de repente corta carregando o caixão, o Prost carregando o caixão. É bem E aí legal. volta, você começa a escutar o Prost falando daquilo. Aí você fala, maluco, porque você vai. Te dá um É, impacto, você fala, mano, pera, os caras eram puta inimigo e de repente o cara tá lá carregando o número um, carregando o caixão é, dele. a série fala sobre isso no final, né? Ela dá uma pincelada que eles eram inimigos, mas dentro da pista, fora da pista eles se falavam. Então. Mas eles foram muito inimigos, assim, É, brigaram muito. E eu acho que. E esse também é um ponto, assim, que a série, no meu ponto, deixa, porque assim. Parece que ela tem medo de vilanizar o Prost, porque sabe? eles vilanizam o Bertoli, Ao Balestre. O Balestre, Balestre, isso, né? O Balestre. Balestre, que é o presidente, o chefão da FIA. Ele, É, ele realmente é o vilãozão mesmo, tá sempre de óculos. Ele era assim sim, mesmo, mas ele sim. sempre tá sendo olhado de baixo para cima, tudo. Mas a série parece que tem. Não sei se é porque o Prost tá vivo, conversaram com ele. O próprio Prost já falou abertamente isso, falou, a gente era rival mesmo, a gente brigou mesmo, a gente já saiu no soco no negócio, entendeu? É claro, terminou, passou, vida Isso que aí. segue, a gente voltou a ser amigo e tudo mais. Eles se reconciliaram depois, mas a série parece que tem medo de vilanizar ele e não teria problema, porque ela vai, cria uma rivalidade, mas depois, pô, acabou, É né? isso aí. Acabou. Então eu acho que ela tem esses problemas, ela traz muito assunto e não pincela, sabe? Ela É, vai. a própria repórter que aparece a série que eu não conhecia a história dela, Ela que é fala, fictícia. Ela é ela fictícia. é Ela não fictícia. existe. Aham. Eu achei ela mal explorada, porque ela tinha um contexto muito mais forte para apresentar, tipo, o lado humano, o lado vilanesco. Ela tenta fazer isso em certos momentos, falando que, não, a posição dele é contra, ele é o vilão, ele bateu, ele não é o mocinho, mas não tem profundidade também, é muito superficial. Me incomodou ela ser uma americana falando em português, com todo o respeito. Poderia ter sido uma jornalista brasileira que ia Mas, funcionar, tá? mas eu acho que isso foi a tradução que a Netflix deu para o Brasil, porque quando eu li, tem o pós-crédito fala que eles falam em várias línguas diferentes. Sim, sim. Não, então, ela é americana e ela fala um português, ela fala um É, português lá. E a própria atriz também não é brasileira, né? Ela é americana, se não me engano, e europeia. Mas assim, eu acho que é a personagem, inclusive, muito deslocada em muitos momentos, sim, sabe? sim, sim. Eu cheguei até o momento de pensar assim, será que ela não é uma consciência dele? Pode ser Eu, subjetivo, eu acho que a intenção foi essa, porque na justamente. festa, por exemplo, ela tá lá, vai mostrando todo mundo no circo, né? Todo mundo na Fórmula 1, ela, ó, você poderia, né? Aquele ali, porque você assinar um contrato com aquele, você poder conversar com aquele, fazer amizade com aquele. É meio que a consciência dele falando, tipo, pensando. Sim, Eu acho que é até sim. isso, pelo fato dela não existir, sabe? Só que, novamente, chega no final, ela é escanteada e de repente os dois esfria a relação dos dois assim, do nada, e parece que nunca se conheceram, sabe? Exatamente. Eu achei até legal a licença poética de trazer ela, funcionou mesmo. Quando ele ganha o primeiro título, a entrevista que ela faz com ele, na verdade, quem fez foi o Reginaldo Leme. E quando ele ganha o título que ele jogou o Prost pra fora, quem faz, eu acho que é, se eu não me engano, é da Rádio Bandeirantes ou da CBN. Eu fui ver no Entendi. YouTube. Mas enfim, a licença poética funcionou, mas mesmo assim, ela é uma personagem escanteada de repente, Entendi. assim, sabe? É como É, se, é como se ele tivesse tido a autoconsciência e agora falando, agora a partir de agora sou eu. é, É isso. eu senti muito que a série faz muito isso, né? Como ele vira muito mito, a função da mãe, da repórter e o do pai é trazer um pouco da realidade das dificuldades, mas não tem peso.
Não tem peso. Não tem peso assim. É sempre ele sendo o ídolo, tendo as respostas certas, não tem, as dúvidas são frágeis, mas, como você falou, o ator segura muito bem. O ator segura bem. Visualmente, a série é muito bonita, é muito bem feita. O trabalho de VFX dos caras, CGI, de construir os carros, porque os carros foram. Não, poucos carros foram construídos. Eu tava vendo o make-off, a maioria dos carros era boneca e eles só reconstruíram no CGI. Gravaram muito na Argentina, inclusive, muitos autódromos lá e tal. Então. E eram autódromos velhos e serviram justamente para o modelo que eles queriam fazer. Exato, por causa da estética e tudo mais. Então eu gostei muito, assim. É como eu falei, eu acho que a série ela pecou nesses aspectos narrativos, né? Talvez ela pudesse ter tido mais 2 episódios, né? Talvez talvez ter cortado um pouco da Xuxa. A Xuxa tem muito na série, muito na série. Que, tipo, é quase um episódio e meio, sabe? E que também não vai muito longe. Eu acho assim, tem a questão, eu me lembro razoavelmente dessa história, mas que a família, dessa vez, nessa série, não colocaram isso. Mas a família era muito a favor do namoro dele com a Xuxa. E quando terminou, a família ficou contra e a família não aceitava a Galisteu. Eu não sei. A treta. Tem milhões de teorias da conspiração aí Sim, sobre. sim, Que sim. dizem que a Galisteu posou pra Playboy e eles brigaram e ele ficou meio agressivo com ela e tal. Tem gente que diz que quando ele começou a namorar com ela, ele amansou, ele ficou o cara mais de boa, mais paz e amor. Inclusive teve a briga dele também com que a série não cita, mas quem fala muito mal dele no início não é o Nick Lauda, é o brasileiro, O Piquet. o Piquet. O Piquet eles tinham muito pra capar fora, inclusive. Porque Sim, o Piquet chegou a falar que ele era gay numa época, inventou as mentiras sim. dele e tudo. Então, assim. Piquet provando que sempre foi mau caráter, né? Piquet foi ali o Piquet. E o único momento que ele tem com o Piquet ali de desavença é no É o briefing lá, filho, que é o filho, aconteceu. que é com o filho dele. É, No a, briefing, no briefing da corrida é com o filho, é com o Nelson Piquet Júnior. Não, é o Mas Piquet, é o Piquet, é o é o Piquet, é o Piquet Piquet, é ali? o Piquet. O Nelson Piquet foi Ah, correr agora em não, 2008, tá, 2007. entendi, É o Piquet. O entendi. Piquet, quando o Senna entrou, o Piquet ainda ele tinha acabado de ganhar um título e eu acho que o Piquet correu, mas eu acho que o Piquet correu há bem um bom tempo ainda. Eles ainda citam, né? O Nelson Piquet É, trocou de equipe e tudo. entendi, Quando na cena da reunião, né, cita o nome do Piquet lá, ele tá confirmado pra entendi. correr e tudo. E aquela cena é com o Piquet, porque o Piquet fala Então lá, eu confundi lá. fala, por que a gente não faz isso? Aí o Senna sai meio puto, porque todo mundo concordou, porra, né? Concordou, não, tô fora. Que era algo. Aí agora eu vou ser preciosista, tá? Não tô falando de nada técnico. Eu já falei que narrativamente a série 2 era um negócio que poderia ter sido explorado, a treta dele com o Sim, sim, Piquet, né? Parece que como eu falei, o Prost, eu acho que poderia explorar mais. Eu acho que uma coisa que faltou, que é citado, é quando ele para o carro, desce do carro e vai lá salvar um cara. Eu acho que seria sim. heróico pra caralho mostrar isso antes dele morrer. Tipo, o cara que desceu de um carro, É, salvou um cara. e além disso, por exemplo, quando ele abandona a Benetton, fica só por isso mesmo. No máximo, mostra o diretor falando que faliu. Mas ele A não tem Toleman, responsabilidade. né? A Toleman, A perdão. Toleman. E ele não se sente nem responsável por isso. Tá bom. E isso foi uma puta treta. É, Ele largou a Toleman na mão mesmo, porque os caras eram tipo equipe de pequenininho ou tal, e porra, tamo com um cara foda, de repente o cara falou tchau pra vocês. Nesse ponto ele foi bem malandro, falou tchau pra vocês, ó. e aí dá um pulo em cima disso, entendeu? No máximo mostrou o presidente chorando. Tipo, desapontado, entendeu? É, Mas enfim, aí são preciosismos, né? Eu acho que se é, mostrasse ele salvando o cara, não vou lembrar quem que ele desce do carro, tem isso, ele vai lá, salva o cara, mostrasse mais talvez da amizade dele com o Galvão, porque os caras eram muito sim, amigos. sim, sim, sim. Seria até uma forma de a gente se conectar, talvez como espectador, na morte dele. Eu sendo sincero, não. Eu vi a série, eu não senti muito impacto na perda dele, sabe? Parece que é Também acho. algo que aconteceu. Pronto, né? Tem um impacto. É, Diferente do documentário. O documentário
eu acho que o documentário vai trabalhando isso de uma forma que a hora que acontece, você sabendo que aquilo aconteceu, Sim. você não, mano, não aconteceu, não aconteceu. Você começa a achar, eu pelo menos o documentário, toda vez que eu assisto, eu já assisti umas 3 vezes, caralho, velho, é foda, é de chorar a cena. A construção do documentário, de como que é isso. O documentário tá na Prime Video, não é isso? Tá na Prime Video, inclusive. Eu recomendo muito, assistam esse documentário, porque o É. documentário, além de trás, a gente não tá desmerecendo o Senna, tá? Falando que ele não foi. O cara foi foda, o cara foi lenda. Só que Fórmula 1, meu amigo, é pra poucos, assim. Concordo. O cara tem que ser filha da puta em alguns momentos, e ele era em alguns momentos, sabe? A rivalidade, ele teve uma breve rivalidade com o Schumacher, por exemplo. O Schumacher tá naquele moleque novo que acabou de chegar. Aí tem uma treta que o Schumacher bateu nele, sei lá o que, aí ele não ia correr, moço, tem até o vídeo no YouTube, ele tá dando com o dedo na cara do Schumacher, o Schumacher vira a cara, ele dava com o dedo na cara. Então, tipo assim, o Senna não era santo, mas o Senna era um ser humano. Então, meu amigo, ele queria ganhar, ele queria competir, e, meu amigo, ele fazia. Então, como ele deixou a Toleman na mão, a treta dele com a McLaren, sabe? Ele vetou piloto, assim como o Prost vetou ele na Williams, ele também vetou gente para correr com ele. Assim como quando ele saiu da McLaren para Williams, também foi uma treta, porque ele mandou, eu me lembro de ele falar numa entrevista, eu iria de graça para Williams. Exato. Tipo, ele tava na McLaren, ele tava, tipo, os caras da McLaren, pô, mano, isso foi uma treta, sabe? Então, assim, teve muita coisa que eu acho assim, aí, como eu falei, que dava para abordar e trabalhar mais, sabe? E não quer dizer que eu quero transformar o cara em vilão. Não, é porque eu acho que isso humanizaria ele a um ponto de você entender, tipo assim, cara, beleza, o que ele fez por ele. Ele tinha um certo ego, ele tinha um ego, como qualquer outro piloto de Fórmula 1 tem. Sabe? Se você for olhar a história do ponto de vista do Prost, com certeza o Senna era o vilão, né? Então, se você fizer um filme sobre o Prost, o Senna vai ter que ser o vilão. E tá tudo bem, né? Como o Senna era odiado pelos ingleses na Fórmula 3000, né? Ele bate lá os ingleses xingando ele, não sei o quê. Isso foi legal. Então, isso foi legal, sabe? Então, trazer isso, humanizar mais ele. Não tô dizendo que isso não foi feito na série, mas eu acho que ela deu umas escorregadas nesse ponto, sabe? Criou um mito, né? E aí, por exemplo, daí todo mundo que tá envolvido na produção, né? Quando vem a treta da Galisteu, todo mundo, mas não é pra falar sobre a vida pessoal dele. A gente viu a vida pessoal com a Xuxa. Que show da Xuxa é esse, inclusive, hein? Quando a menininha falou, deixou o moço entrar, eu sei. Exatamente isso. Ai. Eu olhei e falei, meu amigo, pra quem. Eu acho que é a Xuxa que contou essa história aí. Porque... A Xuxa tá em alta de novo, né? Já tá fazendo até final de ano na Globo. Acho que a Xuxa que contou essa história ali. Foi desse jeitinho, ó. A porta fechou assim. Boa. É isso, eu acho que assim, é uma série muito boa, funcionou bastante, mas eu acho que ela, pelo fato de terem a liberdade poética de ser uma ficção, uma biografia ficcionária, ela escorrega em alguns pontos. Não quer dizer que me desapontou, sabe? Eu acho que ela funciona, anda bem, e é uma boa série, mas eu continuo recomendando o documentário. O documentário é do caralho. É 2h30. Diferente de alguns que não viram o Irmão Menezes, eu verei o documentário pra gente comentar. Olha aí, direto. Tô 1 ano me dando direto. Vai fazer 1 ano. E eu boto Irmão Menezes na Prime Video, nem aparece. Eu nem sei o que é Irmão Menezes agora, quer ver? Eu vou botar na Prime Video Irmãos Menezes. Deixa eu só olhar. Tem a série e tem o documentário também, muito bom. É dos serial killers, os irmãos que mataram os pais. Do Suzanne Richthofen? Não, é Menezes o nome, acho que é Menezes. São os irmãos que mataram os pais, passou um tempão na... Menendez. Menendez, isso. Tá aqui, ó. Tem a série. Os assassinos ou sobreviventes. Eu tava achando que era a história do Chimbinha lá. Por isso que eu não fui ver. Não, eu tava com medo, porque eu fui ver o filme do Maníaco do Parque e o ator que faz o Maníaco do Parque é um cara foda pra caralho, mas
Que filme. Eu desapontei. Nossa. Escapei. Não. Só se você assistir e falar, bora assistir, mas. Ai, do Maníaco do Parque, eu peguei meio que um. O da Suzane Richthofen também eu fiquei meio assim, sabe? Aí. O da Suzana é aquele que tem a versão dela e a versão dele, né? Isso, dela e do namorado. A gente gravou na outra casa isso. Eu acho que sim, eu acho que gravou, eu não lembro. Que horror também. Ok. Vamos voltar pra coisa boa, vamos voltar pro Senna. Enfim, eu acho que é isso. Mais alguma coisa sobre a cena? Não, eu queria. Só um instantinho. Eu queria dizer que, pra mim, a série foi nota 7 fácil. De muita coisa que a gente viu esse ano, a série foi uma das coisas mais bonitas, no contexto geral, com falhas e tudo mais. Uma das produções mais bonitas, nacionais e estrangeiras, que eu assisti na TV. E olha que eu assisti Mulher Hulk, a She-Hulk, assisti uma coisa muito ruim. Mas foi muito legal. Eu fiquei muito feliz com o resultado final, principalmente as cenas de corrida. Eu acho que a série, pelo menos ela conseguiu segurar a responsabilidade. Isso. Porque a preocupação, pelo menos eu tinha uma preocupação assim, falei, mano, os caras eles não estão contando a história de qualquer um, eles não estão contando a história do maníaco do parque, né? Eles estão contando a história de um cara que é um ícone pro Brasil e pro mundo, sabe? É como se fosse fazer um filme do Michael Jackson, por exemplo, né? Eu gostei muito, por exemplo, da construção da pista de Mônaco, porque passou 2 trechos de Mônaco, realmente, água chovendo e a sensação do cara estar dirigindo na chuva, porque é o que você precisa, não é uma pista, é a sensação de estar dirigindo na chuva e o túnel. E aí você acreditava que era Mônaco. Ficou bem feito. Então, eu gostei, sabe? Entra como uma boa história, uma boa narrativa. Tem os problemas, mas eu acho que isso não diminui a série. Talvez eu esteja sendo um pouco preciosista demais, né? Eu que gosto de automobilismo. As suas críticas são perfeitas, não é? Mas não desmerece o resultado final. Não, eu acho que ela se segura, ela se mantém, ela dá essas escorregadas, principalmente no final, mas funciona, para uma minissérie funcionou, e eu gostei bastante. Então é isso. Comenta aí o que você achou de Senna, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, fortifica demais, tudo de bom, abraços e bons filmes. E nós vamos voltar com o documentário. Sim, vamos voltar. A gente vai assistir o documentário, a gente volta e a gente faz até um comparativo, porque eu acho que o documentário é muito bom. O documentário é bem conteúdo, assim, tem muita coisa legal. Você vai pegar coisinhas assim. Esse programa é para você, Netflix. O próximo é para Prime. Exatamente, é para concorrência. Bons filmes. Bons filmes.